Amém, né? Vamos compartilhar a palavra do Senhor, irmãos? Amém ou não? Amém! Vamos lá, 1 Reis 19, verso 19 ao 21, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixe-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois se lembre do que eu te fiz. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Amém. Até aqui. Senhor meu Pai, quero pedir ao Senhor que compartilhe conosco a Tua palavra. Esta mensagem, Deus, que o Senhor já pôs em meu coração, mas quando ela sair, for transmitida, ela deve entrar no coração de cada um, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Então é o que eu te peço, Deus, fala ao coração dos Teus filhos, e tenha liberdade de agir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, inicialmente, sobre a história de Eliseu, observando as atitudes dele e observando o que Deus fez com ele. Porque olhar para a história que li, o trecho que li da história, mostra então que Elias chegou, o ungiu, jogou a capa sobre ele, o chamou para caminhar consigo, e Eliseu largou tudo. Ele jogou tudo para o alto. É muito estranho essas ações na Bíblia, em muitos momentos, porque parece que Deus segue a pessoa e a pessoa vai. Pode olhar quando Jesus chega diante dos discípulos e ele diz: siga-me. Irmão, se alguém chegar para você e disser assim: então, a partir de agora, siga meus bons, vem comigo. Você vai jogar tudo para o alto do que você é, do que você faz, de onde você mora, para seguir alguém assim? Então, alguns momentos bíblicos, se não bem avaliados, analisados, melhor dizendo, eles parecem estranhos, e é o que acontece aqui. Porém, Elias era um homem extremamente conhecido como o maior profeta que Deus havia usado até ali. Então eu imagino que quando Eliseu viu Elias, ele entendeu algumas coisas que Deus já estava falando com ele, fazendo com ele. Mas o que eu quero começar essa ministração falando o primeiro ponto aos irmãos, de que Elias não foi quem viu Eliseu. Elias apenas chamou Eliseu, ungiu Eliseu, jogou a capa para Eliseu. Quem viu Eliseu, quem chamou Eliseu, quem preparou um caminho para Eliseu foi Deus. E eu estou falando isso já de início para que você entenda que quando alguém te chamou ou te chamar para uma missão, para uma obra, para algo que Deus tem, esta pessoa é apenas um instrumento de Deus, e não uma pessoa que viu, porque você é a pessoa que Deus vai usar no pastoreio, por exemplo. Antes de alguém ver o pastoreio em você, por exemplo, Deus já havia te visto muito antes. Estou falando isso porque nas ações de Eliseu, parece que Eliseu já estava esperando. Porque o texto diz que ele joga a capa e Eliseu nem olha para trás, ele segue Elias. Quando eles estão saindo, imagino que do terreno, da fazenda onde eles estavam trabalhando, Eliseu diz: deixa eu só dar um beijo na minha mãe, no meu pai, e eu já te sigo. Era como se ele já soubesse, já esperasse algo. E ele volta e ele faz isso. Então ele segue Elias. E ele segue Elias de uma maneira interessante, que o texto termina dizendo assim: e ele servia Elias. Ele não saiu de lá para ser o maior profeta, que tinha a porção dobrada do maior profeta que existia até ali. Ou seja, ele foi maior que Elias. Ele não saiu assim, ele saiu para servir Elias.
Irmãos, o verso 15 e 16 mostra que quem chamou Eliseu, na verdade, foi Deus. O texto diz que Deus mandou Elias sair da onde ele estava. Elias nem estava bem emocionalmente. Mandou ele sair de lá, ungir 2 homens, 2 reis, e depois ungir Eliseu. Ele sai procurando quem é Eliseu. Quem é esse homem Eliseu? Talvez, se fôssemos nós, iríamos procurar alguém que tivesse uma grande eloquência, alguém que fosse muito bem sucedido em alguma área vinculada à linha profética, em alguma área que orasse por pessoas, como psicólogo, ou sei lá. Mas não, ele não sabia quem era. E ele vai encontrar um homem no meio de uma fazenda, arando uma terra, no meio de mais tantos outros. E Elias era um homem bem sucedido. Ele estava dentro da casa dele, da família dele. E quando ele chega lá, que ele chama Elias, fica nítido que quem chamou Eliseu, melhor dizendo, quem chamou Eliseu foi Deus. E eu estou falando isso aos irmãos porque é importante entender que era uma nova missão para Eliseu. Era um novo tempo para Eliseu. Mas a missão que é dada a uma pessoa, ela é feita de formas diversas. Todo mundo aqui pode viver alguma missão que Deus dá ou que alguém te dá. Porque missão é algo que a gente faz, que a gente realiza. Talvez tenha alguma habilidade ou aprendeu com alguém. Mas o que Eliseu tinha era um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Eliseu. E os propósitos são maiores do que a missão, ou as missões que às vezes vêm para nós. É importante entender que missão é o que a gente faz. E propósito é o porquê a gente faz o que a gente faz. Missão, por exemplo, Deus te chama, ou alguém te chama para fazer uma atividade evangelística, por exemplo. Você diz, tá bom, eu não sei muito como é que funciona, mas conta comigo. Uma limpeza, uma visita, uma oração, cuidar de um enfermo, tantas coisas que são missões. Mas nesse texto fica visível que Deus não tinha com Eliseu apenas uma missão. Deus tinha um propósito. Lembre sempre dessa frase: missão é o que a gente faz, propósito é o porquê a gente faz o que a gente faz. A vida de uma pessoa só tem um real sentido quando ela entende o porquê ela está nessa terra. E é o que a maioria das pessoas procuram entender, é ou não é? Meu Deus, eu quero entender o porquê eu vim para essa terra, porque dá tudo errado para mim, porque eu tento aqui dar errado, tento ali dar errado, eu ando um pouquinho, volto para trás, eu não entendo o que eu vim fazer nessa terra. Deus tinha um propósito com ele. E quando olhamos para esse texto, quando eu olho para esse texto, eu vejo o seguinte: como Deus age com você e comigo, ele já agia com Eliseu, ele já vinha falando com Eliseu. Quando chegou a hora de Eliseu viver aquilo, ele só cumpriu o que Deus já vinha falando com ele. Ele nem olha para trás. O texto é muito interessante, que diz o seguinte: Eliseu volta, pega os materiais de arar a terra, quebra tudo, faz uma fogueira, pega os bois que ele usava para arar a terra, mata os bois, faz aquele churrasco, panceta, contra filé, fala coisa boa aí, picanha, ele faz aquele churrasco. A Dani não está aqui agora, né? Porque a Dani é especialista em preparar a carne, né, para fazer o churrasco. Serve os amigos, serve a família e ó, vai embora. Sabe o que significa? Ele faz uma festa pelo que viveu e deixa o passado para trás e vai viver o que tem de novo na frente. Para viver os propósitos de Deus, a primeira coisa que eu e você temos que entender é que o passado deve ficar no passado. Irmãos, aqui eu conheço vocês, a maior parte dos irmãos que estavam e dos que estão, todos aqui têm um passado, e muitos têm um passado maravilhoso. Mas para viver os propósitos, eu estou falando de missão. O propósito de Deus para mim e a sua vida, nós temos que deixar o passado no passado e viver o que Deus tem na frente. Porque Jesus está lá na frente, Ele não está lá atrás mais. Pelo menos até onde nós alcançamos. Ele está nos esperando no fim da corrida. Porque quando eu olho só para a missão, por aquilo que eu já fiz, por aquilo que eu estou sendo chamado para fazer,
eu era isso, fazia isso, eu tinha isso. Mas a missão é algo que pode ser dado a qualquer pessoa. Eu posso pedir para alguém vir aqui e falar assim: olha, continua essa mensagem aqui. Sei que tem muitas pessoas que fariam melhor do que eu, como missão, mas como chamado é muito diferente. A missão é ótima, Deus nos direciona, Deus fala conosco, as pessoas falam conosco: olha, eu vejo um talento que você sabe, me ajuda aqui, a pessoa faz. Mas o propósito ele está em nós. O livro de Salmos diz o seguinte, 139, que quando nossos ossos estavam sendo formados, o Senhor já escreveu o nosso propósito, todos os dias de nossa vida, todo o propósito. O livro de Salmos diz exatamente assim: o que você veio fazer nessa terra, nasceu com você, quando o Senhor viu os seus ossos e disse, sendo formados, e disse: é para isso que você veio para essa terra. Não é para outra coisa. Nós que queremos várias coisas, não é? Nós lutamos para cá e tentamos para lá, e se frustra aqui, se frustra ali, e tenta uma coisa e tenta outra. Um dia eu conversando com o irmão, ele e o filho dele, aí ele falou assim: pastor, eu queria entender uma coisa. Ele e o filho começaram a estudar aula de violão, eles faziam aula com o Bruno na época. E aí um dia ele falou assim para mim: pastor, eu queria entender uma coisa. Eu estudo todo dia, 1, 2 horas, todo dia, meu filho, toda hora, e não sai nada. E eu fico com uma raiva desse seu filho, que nem pega no violão, e ele fala assim: dá aqui, aí vira o violão de uma vez, e toca. E aí ele falou: eu queria entender, eu estudo tanto. Eu falei: Antônio, é que isso aí não é para você. Agora você pega esse mesmo meu filho e põe ele para fazer o que você faz quando você sobe para pregar, para ver se sai alguma coisa. Aí ele ficou, ele baixinho, assim, ficou me olhando assim: verdade, pastor, acho que eu devia procurar fazer, melhorar o que Deus já me deu. E aí, irmão, que missão até pode ser dada, mas propósito de vida sai da alma, sai lá de dentro. Quando você cumpre algo que Deus te deu diretamente dentro do seu propósito, sua alma manda para fora o melhor, porque aquilo nasceu com você. Não é só o que você aprendeu numa faculdade, e não que não seja necessário, é lógico que é necessário, mas não é só o que você aprendeu com alguém, ou numa igreja, ou em algum lugar. É seu, o propósito nasceu com você. E se nasceu com você, se nasceu comigo, eu tenho que vivê-lo na intensidade, e não ficar procurando fazer o que os outros estão fazendo, porque algumas coisas que Deus deu a alguns, é só para aquela pessoa. Eu disse aos irmãos à tarde que eu tenho um amigo que é bombeiro, e ele trabalha no resgate. E eu perguntei para ele assim: como é que funciona esse negócio de resgatar pessoas no meio dos escombros, ou no meio de uma batida terrível? Ele falou: às vezes a gente pega um pedaço dos corpos com pá, assim, ó, joga dentro do saco de lixo, porque não tem como pegar. Eu falei: como você se sente? Ele falou assim: é difícil, né? Porque às vezes tem criança e tal, mas de boa. Quando ele falou assim, de boa, eu fiquei preocupado. Se eu fizer uma cena dessa, eu acho que eu saio correndo uns 3 dias. Não é para mim, mas é para ele. E para ele não é uma missão, é um propósito. Ele respira aqui, ele não quer ver as pessoas mortas, mas se ele tiver que fazer uma ressuscitação, como ele disse uma vez que salvou uma pessoa no fundo de um rio, ficaram horas procurando, e ele falou: já tinha 30 e tantos minutos que eu estava procurando, mas na minha cabeça eu vou encontrar viva, porque eu tenho que salvar. É um propósito. Irmãos, o que eu e você temos que buscar não é fazer alguma coisa para alguém ou por alguém apenas. Nós temos que buscar o porquê viemos a essa terra, o que propósito Deus tem comigo. E para isso não adianta ficar olhando para os outros. Deixa eu ver se esse irmão faz, deixa eu ver se, acho que eu gostei, acho que eu vou fazer isso aqui também. Não, o que Deus tem com muitos é só com você. O que Deus tem para fazer muitas vezes é só com você. Se você voltar comigo para o texto, você vai ver que Eliseu não sabia nem muito bem para onde ia, mas ele pôs fogo até na profissão dele, fez uma festa e foi embora. Por quê? Porque era algo que Deus já tinha dado para ele, e ele só serviria Elias. Só isso. Sabe por quê? Porque ninguém vai viver o propósito que Deus tem começando de cima. Nós começamos de baixo, como uma árvore que você vê linda, cheia de frutos. Um dia ela foi uma semente,
algumas 100 anos, né? Tem algumas árvores que a sua primeira florada, né? Demora de 50 a 100 anos, depois ela dá mais. Tem árvores que demoram 10 anos, 12 anos. Ela não deixa de ser árvore, não deixa de fazer seu propósito. Então eu preciso entender junto com você que Deus tem mais do que uma missão para nós. Deus tem mais do que um projeto para nós. Deus tem um propósito. Missão a gente faz mesmo. Nessa igreja é um espetáculo de pessoas que gostam de trabalhar. Irmãos, eu sou apaixonado por esse povo, porque não precisa falar duas vezes, às vezes não precisa nem falar. Isso é lindo. E as pessoas, alguns que eu conheço, perguntam para mim: como é que vocês fazem isso? Eu não faço nada. Quem faz as pessoas, elas têm esse coração. Mas nós precisamos agora ir mais além, passar do nível de uma missão, de um desejo de fazer algo, para encontrar o propósito de Deus em nossos corações que ainda não entendeu. E eu vou te falar uma coisa: os propósitos ou o propósito de Deus para nós nem sempre nos agrada. Na maioria dos casos, né? Não nos agrada. Só tem uma coisa para te dizer: não vai mudar porque não nos agrada. Não dá para virar a chave e falar: eu queria ser um bombeiro que resgata pessoas. E Deus fala: mas não é isso. Então já que você não quer isso, você quer ser bombeiro, então eu vou mudar para isso. Não, meu irmão, se o que Deus te deu foi resgatar a alma das pessoas, você pode viver embaixo do mar salvando vidas, embaixo dos carros salvando vidas. Seu propósito é salvando almas, porque Deus te deu isso. Não tem chave, não tem mudança. Você pode estudar o que você quiser, você pode morar onde você quiser, você pode ir para o alto das montanhas do Himalaia, você pode ir onde quiser. O propósito não muda. E às vezes a gente odeia, né? Eu conheço pessoas que dizem: não, tudo menos isso, eu não quero. O que você menos quer, na maioria das vezes, é o seu propósito. E o que acontece com essas pessoas? Choram, sofrem, se esbalam de chorar diante de Deus, pede ajuda para um, pede ajuda para outro, pede conselho para um, estuda uma área, estuda outra, para ver se sai fora. Faz tantas ações, às vezes até ações bonitas, ajudam pessoas e tal, mas nunca são completas. Não se sentem bem totalmente. Acorda no meio da noite dizendo: meu Deus, já fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada. Quem está sempre sentindo que não fez nada, ainda não está alinhado com o propósito. Quando a gente está no propósito de Deus, pode ser como uma pequena semente, ou já como uma árvore grande, você entende que Deus te chamou para aquilo. Missão é o que eu faço, propósito é por que eu faço. E eu quero essa noite dizer a você o seguinte: Elias não foi o cara que falou: eu quero você, Eliseu. Elias nem estava bem psicologicamente. Quem escolheu Eliseu foi Deus. E Deus não escolheu Eliseu no dia que Elias o viu. Deus escolheu Eliseu no dia em que Eliseu foi formado, começou a ser formado no ventre de sua mãe. A verdade é que nós fomos chamados sim para agir na missão, na obra de Deus, pregar o Evangelho, cuidar de pessoas. Mas irmãos, muitas pessoas, elas não foram chamadas, por exemplo, para ser um diácono, mas elas são como missão mesmo, como Estevão. Lembra de Estevão? A Bíblia mostra Estevão um diácono, mas um diácono, né, alguns falam diácono, mas um diácono para servir, mas ele tinha algo muito mais intrínseco dentro dele. Deus deu para ele, mas no primeiro momento do ministério ele estava servindo as pessoas. Não tem nada de errado com a missão que foi lhe dada. A Bíblia diz: o que vier à sua mão, faça com todas as suas forças. Você que está procurando, o que eu posso fazer? Qualquer coisa que caia na sua mão, faz o melhor. Mas nunca se esqueça de buscar viver o real propósito de vida. A vida de uma pessoa só tem sentido pelo seu propósito. E o interessante do texto é que Elias, eu sempre fico nesse, Elias estava terminando o seu propósito. Deus ia levar ele embora. E Eliseu estava começando o seu propósito. É aí que funciona o ciclo da vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa só tem sentido dentro do seu propósito. Quando temos um propósito estabelecido, quando nós buscamos de Deus: Senhor, pode vir o que vier, eu quero entender qual é a sua vontade, o que o Senhor me chamou para fazer nessa terra, e entramos por esse propósito, nossa vida passa a ter real sentido.
atenção para você diminuir um pouco o tamanho do desejo de ter as coisas. Por exemplo, eu quero ter minha casa. Tenha mais desejo de viver o propósito do que a casa. A casa é uma bênção. A família é uma bênção. É tudo maravilhoso. Só que coloca cada um no seu devido lugar. Porque se o meu e o seu propósito de vida é mais importante, é o motivo de estarmos nessa terra, tem que ser também o motivo de nossas orações, ações, atitudes e tudo que fazemos. A gente corre mesmo, irmão. Tem muitas pessoas que Deus já me mostrou, e eu já falei com a pessoa assim: olha, você sabe que a sua chamada é pastoral. A pessoa sabe que Jesus tem poder. Eu tenho pavor disso. Você pode ter o pavor que quiser. Não tem chave para virar. É isso. E acabou. Em algum momento você vai descobrir. Só que pode ser tarde. Pode ser que você perca muito tempo fazendo outras coisas. O meu conselho para você é: busque o propósito acima da missão. Busque a vontade de Deus. Busque o porquê você veio para essa terra. Talvez a gente fique num canto: ah, Senhor, abra as portas, faz um milagre hoje em mim, Senhor, muda a história, e não sei o que. E às vezes a porta está fechada exatamente porque eu não quero o propósito de Deus para a minha vida. Ela pode estar fechada porque eu não aceito. Então, antes de buscar fazer, vamos entender, buscar o porquê nós estamos nessa terra, nessa igreja, nesse projeto, nessa função, nessa empresa, nesse casamento, nessa cidade. Vamos buscar entender, porque então entenderemos o propósito de Deus. A gente foge mesmo, irmãos, foge mesmo, mas Deus não muda o que Ele tem conosco. Lembro de um irmão nosso, congregava conosco em Ermelino, que ele disse assim: pastor, eu ia para a igreja, eu era bagunçado. Eu saía com todas as irmãs da igreja, que eram solteiras, da faculdade, da minha rua. Eu baguncei, até que um dia eu falei: eu não vou mais para a igreja não, eu sou mundão. E foi para o mundão mesmo, desandou. E ele disse que um dia ele usou a expressão bordel, uma coisa que os jovens dançavam, um nome um tanto quanto antigo, mas dá para imaginar o que é, né? E ele estava nesse local, e ele disse que aí ele foi para um quarto com uma moça. E quando ela sentou na beira da cama, ela olhou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui? Você é um pastor, você não tem vergonha na cara de um pastor vir num lugar como esse. E ele falou: o pastor estava desviado há 2 anos, nunca tinha pregado, eu nunca tinha falado na igreja. Como que essa mulher sabia disso? É fato, irmãos. A Bíblia diz que as pessoas testemunharão quem somos. Eu não vou falar para você quem eu sou, não dá, não cabe. Quem fica falando o que é, mostrando o que é, essa pessoa tem a sua honra, a sua glória, daquilo só que faz, só naquele nível. Mas quando as pessoas falam para você, e aqui tem um monte de gente que Deus usa pessoas para falar para você o tempo todo: você é isso, você é aquilo, você fala: misericórdia, eu não quero. Entenda uma coisa: se está todo mundo falando para você, todo mundo apontando para você, é Deus apontando o propósito dele. É isso aqui, é isso aqui. Para de fugir. Para de tentar se esconder em algumas missões, que para alguns aquela missão, aquilo que para você é uma missão, para outros é um propósito. Não se esconda em cima disso. Viva exatamente o que Deus tem para você. Eu me lembro de uma vez que isso faz muitos anos, muito, ele está aqui, muitos anos, foi o segundo prédio que nós congregamos juntos, foi em 2007, 2008. O Carlos vai lembrar, o Carlos está ali, vai lembrar. Um dia eu chamei o Carlos e falei: Carlos, você vai ministrar um estudo para os obreiros, tá bom? Jesus, pastor, tem misericórdia, faz comigo não, pastor, tem misericórdia. E eu vi sempre como um grande diácono, sempre, é uma chamada, todo mundo vê, todo mundo fala. Só que eu quis pegar ele e falar assim: não, você vai fazer isso aqui, porque já que você vai sair, você faz isso aqui numa boa. O cara suou, lembra desse dia, Carlos? Passou mal e terminou a mensagem na metade, assim. Aí terminou e falou: pastor, você dá sequência, senão eu vou morrer aqui. Foi sentou no canto. Eu fiquei pensando: meu Deus, mas ele não faz tão bem. Mas a missão, o propósito dele é a ação, é o fazer. Deus deu, é visível. Em algumas pessoas são coisas visíveis que Deus já deu e a pessoa já faz. Não adianta você pegar a pessoa e falar: não, agora você vai fazer isso aqui, que o propósito é Deus quem dá.
Pode olhar, irmãos, há pessoas que você olha e fala assim, essa pessoa, ela tem um talento, é um espetáculo, como que nunca estudou nessa área, como que nunca se esmerou mais no conhecimento e faz tão bem, é porque é propósito. Agora imagine você tendo um propósito e se especializar nele. Quem segura? Quem te limita? O problema é que a gente quer se especializar em outras coisas. E Deus está nos chamando a atenção hoje para nós fazermos exatamente o que fomos chamados para fazer. Meus queridos, quando Eliseu volta e começa a seguir Elias, a vida dele muda totalmente. Os homens, quando eles se encaixam no propósito de Deus, a vida muda totalmente. Não estou dizendo que vai ficar rico, eu não estou dizendo que a vida vai ser uma... Não, ela muda numa expressão tão grande, numa envergadura tão grande, que um homem como Eliseu, que ninguém conhecia, passou o homem, o profeta, o maior profeta, acima de Elias, o homem que tinha porção dobrada de Elias. Moisés era um cara qualquer, que viveu 40 anos na casa do sogro, não tinha nada, porque o que ele tinha ele perdeu no Egito. De repente Deus chama ele e fala, o seu propósito é esse, levar o povo no deserto. Moisés passa a ser o homem mais conhecido daquele tempo até hoje. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus deu para Moisés. Olha o propósito de Deus. Você pega Davi, que foi um menino qualquer, que estava lá cuidando de ovelhas, mas Deus falava no ouvido de Davi, dava coragem, dava força, dava ousadia. Quando Davi foi ungido rei, ele voltou a cuidar das ovelhas, cuidou por anos, tocou harpa para o rei ficou endemoniado por algum tempo. Depois ele fugiu do rei por muito tempo, mas Davi tinha chamada para um propósito, que era ser rei. Enquanto ele cuidava de ovelhas, ele era rei. Enquanto ele tocava harpa para o rei, ele era rei. Deus chamou para o propósito, mesmo não estando. Enquanto ele fugia do rei, o propósito ainda era o mesmo, ele era o rei. E o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não nos chamou para outra coisa, sim para cumprir em nós os propósitos dele em nossa vida. E é por isso que nada pode nos limitar. Eu quero ficar aqui na igreja numa boa, quietinho. Irmãos, o propósito de Deus para você é muito maior do que algumas coisas que você faz. Se entrega, mesmo que não dê para fazer nada ainda, mas como uma semente que é plantada, se entrega para viver o que Deus tem, porque o que Deus tem é muito maior do que eu posso te oferecer, do que você pode se oferecer, ou que alguém pode oferecer. A gente pode fazer muitas coisas e as pessoas nos aplaudirem, mas o propósito é o real motivo pelo qual eu e você estamos nessa terra. E tem prazo, quando ele acaba, a gente sai dessa terra, querendo ou não, a gente chora, a gente se entristece, mas aquele que foi, terminou o propósito. Elias terminou o propósito e foi. Eliseu começou o propósito. Mas não começou com Elias, já existia. O que Deus tem com você não começa hoje, já existe. Já existe, alguns aí que tem 18, há 18 anos. Alguns que tem 48, há 48. Ou 78, quantos anos? 50, 46, né? 56, há 56 anos. Mas não bagunça o que Deus te deu, o propósito da sua vida é mais importante do que aquilo que você está fazendo hoje. Deus não me chamou e não te chamou para ficar só assistindo o culto de domingo. O culto de domingo é para celebrar a vida, o propósito e o que Ele já pôs em nossas mãos. Eu quero terminar essa palavra dizendo a você o seguinte: tanto Moisés, Elias, Eliseu, Davi, os discípulos, tantas pessoas que viveram o que eu disse no começo, alguém chamou e a pessoa saiu sem entender muito bem o que estava acontecendo. Essa chamada de Deus como propósito já existia, não começou ainda, ela já existia. Então que o Senhor te dê graça e você, junto comigo, nós possamos talvez até mudar o formato de oração. Declara muito, dizendo: Senhor, abre essa porta, Senhor, muda a minha história. Não será possível que depois de 20 anos orando a mesma oração e nada aconteceu, e não tem nenhuma resposta, e não tem nenhum direcionamento? Não tem alguma coisa errada? Pensa comigo. Você quer tanto um emprego, você quer tanto, eu só trabalho nessa empresa, é aqui que eu quero, é aqui que eu quero, eu não aceito outra coisa, é aqui que eu quero, é aqui que eu quero, e nada aconteceu.
aconteceu? Será que você vai terminar a vida querendo uma missão, enquanto Deus tem um propósito maravilhoso? Muda a chave. Busque Deus. Senhor, qual é o teu propósito? E comece a olhar ao seu redor. O que estão falando sobre você? O que estão testemunhando sobre você? Muito provavelmente começa aí a compreensão que Deus tem com você. Alguns vão trabalhar literalmente na UTI de um hospital, e aquilo é um propósito da vida deles, salvar vidas. E alguns estão na UTI do hospital com uma missão apenas. Estou sem dinheiro, sem emprego, apareceu, não é assim que alguns dizem? Eu vou ficar aí, porque é o que tem para mim. Outros dão o seu melhor ali, choram com quem está lá, ajuda, visita até a família da pessoa, porque além de uma missão, é um propósito. Às vezes estão fazendo a mesma coisa, só que um só está cumprindo uma tabela, e o outro está vivendo intensamente. O que Deus quer de você é viver os propósitos dele. Leve isso para a sua vida. Se tiver que mudar o nível de oração, muda para viver o que Deus tem, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa palavra o Senhor compartilhou ao meu coração. Eu venho há dias, às vezes converso com um, converso com o outro, oro por um, oro por outro, e é impressionante a diferença. Às vezes as pessoas fazem as mesmas coisas, mas você vê, sai da alma o que a pessoa está fazendo. E o outro, ela fala: "Tô aí, pastor, vou ajudar aí. Se precisar de mim", fala: esse aqui é uma missão. Esse aqui é o propósito. Deus só vai agir em você no propósito. Não adianta você ficar fazendo jejum e oração. Senhor, muda a minha voz, eu quero cantar mais afinado, eu quero fazer melhor, eu quero. Não adianta, irmão. Se não é, não é. Não é. Mas o que Deus tem para você, Ele vai fazer e ninguém vai te parar. Amém? Amém, irmão? Nossa, está aí, glória a Deus. Curva sua cabeça, vamos orar assim. Senhor, meu Pai amado, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor, ó Deus, como diz a sua palavra, no livro de Salmo 139, quando os nossos ossos estavam sendo formados, o Senhor já havia escrito toda a nossa história, ou seja, o porquê vivemos, o que faremos, como faremos, qual é o alvo para as nossas vidas, ó Deus. Então, o que eu te peço, ó Deus, que nós possamos ser direcionados pelo Senhor. Eu oro pela igreja nesse momento, para que nós possamos subir de nível para entender qual é o propósito do Senhor, o porquê viemos a essa terra, o porquê estamos fazendo e o que o Senhor tem conosco, Deus. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor dê a chave do propósito para cada um, para que estas pessoas comecem a abrir, para que nós possamos começar a abrir estas portas de compreensão na mente, para entender. Olha, Senhor, estou vivendo isso, estou fazendo isso, mas eu estou ouvindo do Senhor, das pessoas, da vida, que meu caminho é este, é por aqui, é isso que o Senhor tem. Ajuda cada um de nós nesta compreensão, nesse entendimento, para que sejamos todos alcançados, salvos pelo Senhor Jesus, meu Pai. O que eu quero pedir a Ti nesta hora é que o Senhor nos dê esta direção, nos dê esta graça de compreensão e viver mais do que uma missão,